Olá, meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, conforme nós havíamos combinado, hoje nós vamos dar início a uma série de estudos sobre interpretação reformada da Bíblia. E eu quero convidar você para que possa me acompanhar nessa série de estudos, crendo de que através desses estudos Deus irá edificar sua vida e irá lhe instruir na leitura da Bíblia. Eu creio que vai ser muito enriquecedor. Eu gostaria de, antes de iniciarmos, pudéssemos então ter uma palavra de oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Senhor, juntamente comigo, para que possamos ser edificados durante esse tempo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela dádiva da tua lei. Ó Senhor, como a tua palavra é preciosa para nós. Rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que durante, ó Deus, esses estudos que ora se iniciam, que o Senhor possa nos dar a graça de crescer no conhecimento da tua lei, que a tua palavra seja cada vez mais clara a nós. E, ó Deus, dessa maneira, ó Deus, possamos viver de acordo com ela para glorificarmos o teu nome. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós vamos começar fazendo uma pergunta assim bem basilar para nós que estamos nos propondo a trabalhar a interpretação da Bíblia. Existe mesmo necessidade da gente parar um tempo e estudar sobre interpretação da Bíblia? Não era melhor logo a gente partir para ler a Bíblia? Existe mesmo necessidade da gente gastar um tempo para estudar a interpretação das Escrituras, a decorar algumas regrinhas ou alguns métodos para que a gente possa ler supostamente melhor a Bíblia? Existem três respostas a essa pergunta que eu coloco aqui na tela como se fossem extremos. As pessoas geralmente dizem que extremos precisam ser evitados, não é? Eu não vou generalizar, mas nesse caso especificamente, ao responder essa pergunta, existe mesmo necessidade de estudar a interpretação da Bíblia? Alguns extremos, pelo menos três extremos, precisam ser evitados. O primeiro extremo que deve ser evitado, meus irmãos, é subestimar a necessidade de um estudo interpretativo da Bíblia. Existem algumas pessoas que podem chegar para mim e dizer assim: pastor, ninguém nunca me ensinou regrinhas de como ler a Bíblia, ninguém nunca me passou comandos de como ler a Bíblia, e eu sempre li a Bíblia e fui abençoado por Deus, né? Eu não duvido, meus irmãos, que uma pessoa que foi de fato regenerada por Deus e que o Espírito Santo habita nela, necessariamente ela não precisa ter um curso especializado para ser, em alguma medida, edificada e abençoada por Deus por intermédio da sua leitura das Escrituras. O Espírito Santo, ele é o mestre por excelência das Escrituras e ele ilumina os crentes para que eles possam compreender a Bíblia. Mas o fato, irmãos, é que nem tudo na Bíblia está igualmente clara, certo? Nós devemos lembrar que a Bíblia, ela é um texto, ela tem textos mais fáceis e textos mais difíceis, não é? E é justamente nesses textos mais difíceis que nós precisamos de um estudo mais substancial de interpretação da Bíblia, a fim de que nós possamos ser igualmente edificados com essas passagens mais difíceis. A Bíblia reconhece isso claramente. Eu quero dar aqui um exemplo para vocês de como muitas vezes a Bíblia, até naquelas passagens mais claras e simples, muitas vezes ela acaba sendo lida
equivocadamente, tá? Eu estou mostrando aí a foto desse cantor. Esse cantor é o Regis Danese, ele é um cantor muito conhecido no meio evangélico, tá? Ele tem uma voz muito bonita. Eu não conheço muito as músicas dele, mas ele deve ter músicas, hinos interessantes. Ele recentemente, alguns anos atrás, na verdade, ele interpretou uma música cujo título é Faz um Milagre em Mim, que é uma alusão àquele relato lá do Evangelho segundo escreveu Lucas, em que o Senhor Jesus Cristo ele tem um encontro com Zaqueu. Então, ele fez essa música, ele interpretou essa música, e você já deve ter escutado muito bem essa música, né? E essa música diz assim: Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Então, o Regis Danese ele baseou, portanto, essa música nesse relato do Evangelho segundo escreveu Lucas, que nós vamos ler agora, né? O texto de Lucas, no capítulo 19, versículo 1 a 9. Vamos ler esse texto e depois comparar com a música. O texto diz o seguinte, assim, a partir do versículo 1 de Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E o texto continua. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Eu não sei se você notou, mas nós temos aqui algumas diferenças entre aquilo que o Evangelho de Lucas nos dá como registro do fato desse encontro do Senhor Jesus com Zaqueu e aquilo que foi cantado e interpretado por Regis Danese na sua música. Por exemplo, a primeira coisa que nós temos que notar que não se ajusta muito bem. A primeira coisa é que Regis Danese ele utiliza Zaqueu como um exemplo para a adoração. Quando Zaqueu sobe naquela árvore, ele é um exemplo de adoração. Quando você vai ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber que quando Zaqueu ele sobe naquela árvore, ele está ainda naquele estado de não regenerado, ele ainda não havia se convertido, ele não havia entregado a sua vida para Jesus ainda. Então, a comparação aqui, do ponto de vista cronológico, é uma comparação muito infeliz, tá? A segunda coisa que eu noto nessa música que não se condiz muito bem com o relato bíblico é o fato de que na música diz que o adorador ele quer chamar a atenção de Jesus para ele, assim como Zaqueu havia chamado a atenção
de Jesus. Mas só que você vai ler no texto do Evangelho de Lucas e você vai perceber que em nenhum momento, Zaqueu chama a atenção de Jesus, né? Ele em nenhum momento grita por Jesus, diz: Jesus, olha aqui para mim. Não, em nenhum momento ele diz isso. Na verdade, é Jesus que toma a iniciativa de conversar com Zaqueu, né? A terceira coisa, a ênfase na música é no ato de subir. Enquanto que você vai ler no Evangelho, segundo escreveu Lucas, a ênfase do texto é no fato de Zaqueu ter que descer. Deus diz assim, Jesus Cristo diz assim para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Então, a ênfase do texto não é na subida, mas é no ato da descida. Outra coisa, aqui o texto da música diz que Zaqueu, era como se Zaqueu tivesse convidado o Senhor Jesus Cristo a entrar na casa dele. Mas você vai ler lá em Lucas, no capítulo 19, você vai ver que, na verdade, foi o inverso. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse que tinha que ir na casa de Zaqueu. Zaqueu, importa que eu vá na tua casa hoje, né? E, infelizmente, a música que o Regis Danese interpretou está em contraposição àquilo que o relato bíblico nos deixou. E, por fim, eu noto que também nessa música, Regis Danese dá a entender que Zaqueu pediu para que o Senhor Jesus Cristo fizesse um milagre na vida dele. Só que quando você vai olhar lá no Evangelho de Lucas, em nenhum momento Zaqueu ele pede para o Senhor Jesus Cristo fazer um milagre, curar alguém. Não existe relato nenhum de milagre. Existe o relato da conversão dele. Mas milagre não existe. O que eu estou querendo mostrar, meus irmãos, para vocês com esse exemplo é de que alguns textos que são textos conhecidos, inclusive textos que, digamos, serem fáceis de serem compreendidos, eles podem acabar sendo mal interpretados, justamente porque nós não temos algumas regras que possam nortear a nossa leitura do texto bíblico. Então, eu acho que quando a gente faz essa pergunta, existe mesmo necessidade de estudar a interpretação da Bíblia? Subestimar sua necessidade, dizendo que não precisa, não é uma boa resposta, tá? O segundo extremo que precisa ser evitado é superestimar a sua dificuldade. Enquanto o primeiro extremo é desconsiderar as necessidades de estudar a interpretação da Bíblia, o outro extremo diz: pastor, a Bíblia é muito difícil de ser compreendida. Pastor, a Bíblia é quase impossível de ser interpretada satisfatoriamente. Apenas pessoas assim inteligentíssimas, pastor, têm condições de compreendê-la, né? Mas, meus irmãos, eu acho que a gente tem que evitar esse extremo também. Porque se existe uma pessoa que pode escrever com clareza e com perfeição, esse alguém é o próprio Deus Todo-Poderoso, que é o autor das Escrituras. Ele inspirou a Bíblia, certo? E você vai ler na Bíblia, a Bíblia ela se autotestemunha, ela testemunha a si mesmo como se fosse uma revelação da parte de Deus. Ou seja, ela não é para encobrir algo para nós, mas é para revelar algo a nós, certo? Então, ela é inteligível, porque Deus ele pretendia que houvesse entendimento da nossa parte ao lermos ela. E a Bíblia, ela registra muitos episódios em que o povo de Deus leu a Bíblia e foi edificado através da compreensão da Bíblia. Por exemplo, você vai ler lá no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 8 a 12, o fato do sacerdote Esdras ler a Bíblia e o povo compreender a Bíblia. Por exemplo, diz aí em Neemias
8, versículo 8 e versículo 12. Diz que leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que eles foram entendidas. Você está vendo? O povo de Deus, ele escutou a palavra de Deus e aí foi edificado. E aí no final terminou tudo em festa, né? O povo de Deus gosta de comida também, né? Então, depois de ser alimentado espiritualmente, o povo de Deus resolveu também ser alimentado fisicamente. Foi isso que aconteceu naquela ocasião. Tem um outro texto, lá a palavra de Deus, lá no Salmo 19, versículo 7, que diz o seguinte: a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, ele dá sabedoria a pessoas simples, pessoas comuns, pessoas que nunca pisaram na calçada de um seminário, certo? Mas que Deus dá graça para que elas, de alguma maneira, possam compreender a Bíblia e serem edificadas através daquela compreensão das Sagradas Escrituras, tá? Então, a Bíblia, ela não é obscura, irmãos. Se a gente dizer, se nós afirmarmos que a Bíblia ela é obscura, nós vamos cair no mesmo erro, por exemplo, da Igreja Católica Medieval. A Igreja Católica Medieval, ela dizia que apenas o clero tinha a prerrogativa de interpretar a Bíblia corretamente, certo? Então, a Bíblia, segundo o texto que nós lemos do Salmo 19, versículo 7, a Bíblia ela foi dirigida para os crentes em geral e não apenas para um grupo seleto. Nós temos que ter isso em mente. Então, o primeiro extremo, quando nós perguntamos se existe mesmo necessidade de estudar a interpretação da Bíblia, é subestimar sua necessidade. O segundo extremo é superestimar a sua dificuldade. O terceiro extremo é negar a sua validade em favor de um sentido místico. Existem algumas pessoas, meus irmãos, que resistem à ideia de um estudo mais profundo da Bíblia, tentando justificar o seguinte, que se você procura colocar regrinhas na interpretação da Bíblia, você acaba, de alguma maneira, retirando a espiritualidade das Escrituras, né? Elas dizem, olha, cuidado, porque se você começar a estudar teologia demais, você vai ficar frio, você vai ficar indiferente para com a obra do Espírito Santo em sua vida, né? E durante a história da igreja, nós encontramos alguma versão desse tipo de resposta, né? De pessoas que evitavam determinadas regras de interpretação das escrituras no que diz respeito ao seu sentido literal, advogando que se fizesse isso, acabava retirando, por exemplo, a ação do Espírito Santo, a espiritualidade do crente à medida em que lia a Bíblia. E talvez o exemplo mais comum disso seja de uma escola que foi muito conhecida na história da igreja, chamada Escola de Alexandria. Essa Escola de Alexandria, ela propunha ler o texto bíblico não no seu sentido literal, ou seja, no sentido mais óbvio do texto. Ela advogava que a Bíblia ela deveria ser interpretada alegoricamente. Ou seja, eles advogavam, de alguma maneira, que cada coisa na Bíblia, que cada coisa no texto da Bíblia, ela tinha alguma representação espiritual. O significado do texto não era o mais óbvio, mais simples, mas era aquele que estava nas entrelinhas do texto, tá? E que somente pessoas espirituais, somente pessoas assim com espiritualidade mais elevada eram capazes de
de interpretar a Bíblia dessa forma, alegórica, né? Um grande representante dessa escola foi um homem chamado Orígenes. Olha aí, Orígenes. Ele interpretou a parábola do bom samaritano de uma maneira que se tornou assim um clássico para esse tipo de interpretação alegórica. Todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano, eu não vou ler novamente, mas eu vou dar para vocês a interpretação de origem para cada um daqueles elementos da parábola do bom samaritano. Ele diz, por exemplo, que o homem descendo de Jericó significava Adão. Ele dizia que o homem, que na verdade Jerusalém significava o paraíso. Ele dizia que Jericó significava o mundo. Ele dizia que os ladrões lá da parábola eram os poderes hostis das trevas, né? Eram os demônios. Ele disse que o sacerdote que menosprezou, não é, o homem que foi assaltado, representava a lei do Antigo Testamento, que vê o crente, mas não ajuda o crente, né? O levita, que também passou de largo, eram os profetas do Antigo Testamento, enquanto que o samaritano era Cristo. O samaritano, então, cuidou lá do homem que havia sido assaltado e levou ele até a uma hospedaria, tratou das feridas dele. É Cristo Jesus faz isso conosco, dizia a origem. Então, o samaritano é Cristo. Ele disse que as feridas daquele homem era a desobediência pelo pecado. Aí ele disse que a hospedaria que recebeu aquele homem doente, que havia sido assaltado, era a igreja. A igreja é que recebe essas pessoas pecaminosas com as feridas do seu pecado. Os 2 denários que o bom samaritano pagou lá na hospedaria significavam o pai e o filho. O hospedeiro, ele disse que significava o pastor da igreja, né? E, por fim, a promessa do retorno do bom samaritano à hospedaria para pagar qualquer despesa a mais era, na verdade, um símbolo da volta de Cristo Jesus. Então, foi dessa maneira que Orígenes ele interpretou essa parábola. Gente, isso pode até parecer bonito e tudo mais, mas, meus irmãos, era isso mesmo que Deus pretendia quando ele inspirou Lucas para escrever? Era essa a compreensão que ele esperava que eu e você tivéssemos ao lermos a parábola do bom samaritano em Lucas? Será? Será? É lógico que não, meus irmãos. É lógico que não, certo? Esse pensamento, se levado a efeito, ele vai fazer com que o intérprete leia a Bíblia e imponha no texto bíblico o significado que ele bem entender, certo? Então, infelizmente, ele está completamente equivocado nesse ponto. Mas, infelizmente, essa foi a interpretação corrente de muitos pais da Igreja do Oriente e também o método predominante durante a Idade Média na Igreja Católica. Não foi à toa que a Reforma Protestante ela combateu veementemente esse tipo de interpretação. Martim Lutero, ele, por exemplo, ele dizia o seguinte a respeito das interpretações de Orígenes. Ele dizia assim: tudo que Orígenes escreveu não vale uma única palavra de Cristo. Quanto a mim, já abandonei estas bobagens e a minha melhor arte é pregar a Escritura em seu sentido único. Ou seja, Lutero ele dizia, a Bíblia ela não tem vários significados, como os alegóricos, como Orígenes advoga, certo? Sob o pretexto de espiritualidade superior. Não, a Bíblia só tem um único sentido. E que sentido é esse? É o sentido que era pretendido pelo autor, a quem Deus havia inspirado para interpretar aquele texto, que via de regra é o sentido mais simples do texto. Qual é o significado de qualquer texto bíblico? É o mais simples que porventura haja.
é aquele que era pretendido pelo autor quando escreveu a seus leitores originais. Martim Lutero, ele continuava dizendo assim: o Espírito Santo, ele é o escritor mais simples nos céus e na terra. Portanto, suas palavras não podem ter mais do que um sentido simples, o qual chamamos de sentido literal ou sentido das Escrituras. Então, qual o sentido das Escrituras? É o sentido mais simples do texto, tá? A gente não precisa ficar procurando no texto verdades obscuras, verdades que estão nas entrelinhas, com o pretexto de que isso é espiritualidade. Não. Porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que direcionou os autores da Bíblia para escreverem a Bíblia, também ele atua em nós para que nós possamos compreender esse significado simples e literal e assim sermos edificados por ele. Infelizmente, irmãos, embora a reforma protestante ela tenha combatido veementemente a interpretação alegórica, ela é muito comum ainda nos dias de hoje. E a gente percebe que ela é muito comum, principalmente, irmãos, em músicas. Em músicas, sim, em músicas. Eu quero dar um exemplo aqui. Essa cantora é a Aline Barros. Ela tem uma voz muito bonita, todos vocês conhecem. Ela tem muitos hinos bonitos, eu conheço muitos hinos antigos dela, que são hinos muito bonitos, que falam do Evangelho de Cristo. Mas recentemente ela interpretou uma música, que é a música Ressuscita-me. Também todos nós conhecemos essa música. Essa música tem a seguinte letra: Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Aí veja só, ela compara isso ao relato lá do Evangelho que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Ele diz: Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias, reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim, tu és o Filho de Deus que me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando para viver uma história de poder. Muito bem. A Aline Barros, ela interpretou essa música, e essa música, ela dá a entender que o relato acerca da ressurreição de Lázaro é uma espécie, digamos assim, de como Jesus Cristo ele pode realizar os sonhos do crente, não importando as circunstâncias que o crente esteja vivendo, certo? E aí ele diz que ela acaba dando a entender que aquela ressurreição, portanto, de Lázaro, era uma representação de como os nossos sonhos eles ressurgem. Eles estavam mortos, né? Os nossos sonhos, os nossos desejos. Daqui a pouco, Deus age, Jesus Cristo age na nossa vida e realiza os nossos sonhos, depois de um tempo de desilusão e desesperança. Isso é um modo de fazer interpretação alegórica do texto. Tá? Nós devemos, no meu entendimento, irmãos, nós devemos evitar esse tipo de interpretação. Esse é um extremo que não deve ser dado, dizendo que a interpretação, um estudo interpretativo da Bíblia, para saber como ler melhor literalmente a Bíblia, ela acaba retirando a espiritualidade do texto. Esse não é uma boa resposta, é um extremo que precisa ser, sem dúvida alguma, evitado. Né? Vamos continuar aqui. Frente a esses extremos, irmãos, que eu
mostrei aqui para vocês acerca da resposta a essa pergunta, existe mesmo necessidade de estudar interpretação da Bíblia? O melhor caminho é nós admitirmos que nós nascemos para ser intérpretes. Essa, sem dúvida alguma, eu creio que é a melhor alternativa diante dessas que nos foram colocadas aí, desses extremos que nos foram mostrados. Porque os princípios básicos de interpretação, eles não foram idealizados por ninguém, eles não foram aprendidos numa série de estudos. Na verdade, nós nascemos já com eles, né? Nós podemos afirmar que os princípios de interpretação fazem parte da nossa natureza humana criada por Deus. Ou seja, interpretar as coisas, interpretar texto, interpretar fala, é uma arte inata a todas as pessoas. Nós nascemos assim. Seja lá que raça for, que cultura for, que tempo em que nasceu, certo? Todos nós falamos para outras pessoas, ou escrevemos para outras pessoas, ou fazemos gestos para outras pessoas, com o propósito de fazer com que essas pessoas nos compreendam, certo? Que nós sejamos entendidos. De igual forma, quando o indivíduo a quem a palavra ou o gesto é dirigido, ele recebe essa mensagem, automaticamente o processo de interpretação é começado na sua mente, né? Então, o fato é que nós vamos lidar com a interpretação o resto da vida, gostando ou não, certo? Nós vamos lidar com isso. Eu tenho um quadro aqui que eu trouxe para mostrar para vocês como é que funciona essa questão de interpretação na nossa vida prática. Geralmente, alguém pensa alguma coisa, concebe alguma ideia na sua mente, certo? E essa pessoa resolve emitir essa ideia e expressá-la. Essa expressão ela pode ser através de uma fala, ou seja, de um discurso, de um texto, de um gesto, um piscar de olhos é um gesto, né? E à medida em que a pessoa ela fala, escreve ou gesticula aquilo que ela concebeu em sua mente, a pessoa imediatamente que recebe aquele discurso, aquele texto ou então aquele gesto, ele começa a tentar interpretar aquela ideia, até que essa ideia seja compreendida, tá? Logicamente, para isso acontecer, tem que ter um ambiente histórico, tá? Isso aí tem que acontecer no tempo e no espaço, porque fora do contexto, dificilmente a gente vai compreender corretamente o que alguém vem a dizer, tá? Então é dessa maneira que ocorre. E esse processo, então, ele depois o receptor, ele passa a ser o emissor. E aí nasce uma conversa, né? Nasce um diálogo. Tá? Ok? Meus irmãos, então, a questão, eu acho, que nós temos que fazer não é nem se existe mesmo necessidade de estudar a interpretação da Bíblia, ou se somos ou não intérpretes. A questão, de fato, é se somos bons ou maus intérpretes. Sim ou não? Nós somos bons ou maus intérpretes? Porque todos nós nascemos para ser intérpretes, certo? É a razão por que existe tanta interpretação, né, distorcida quando a gente vai conversar com alguém, aquelas conversas desencontradas. A gente fala uma coisa para alguém, a gente pensa que a pessoa entendeu aquilo que a gente disse, quando na verdade ela acabou entendendo outra coisa totalmente diferente, né? A nossa linguagem, ela é grandemente marcada por dificuldades de comunicação, certo? De tal maneira que muitas vezes até nós mesmos falamos de uma maneira que as nossas palavras só podem ser compreendidas de mais de uma forma. Não fosse assim, nós nunca duvidaríamos do que as pessoas queriam dizer para nós quando falaram, né? No caso dos textos bíblicos, essa dificuldade ela ocorre também, porque muitas vezes, meus irmãos,
nós somos maus intérpretes, nós não compreendemos o que os outros falam para nós, quanto mais vamos compreender a Bíblia, não é? Então, nós temos que pensar nisso. Somos bons ou maus intérpretes? Existem pelo menos duas razões para as nossas dificuldades na leitura das Escrituras. A primeira dificuldade na leitura das Escrituras é o fato de nós sermos pecadores. Por sermos pecadores, meus irmãos, nós temos uma grande dificuldade em ler a Bíblia de forma correta. A Bíblia fala a respeito de que o pecado ele afetou as nossas faculdades, a nossa mente, o nosso coração foram de alguma maneira comprometidos pelo pecado, a ponto de nós muitas vezes interpretarmos a Bíblia de uma maneira diferente daquela que foi pretendida pelo próprio Deus, quando inspirou a Bíblia, certo? Então, não é essa questão de interpretar corretamente a Bíblia, não é apenas uma questão acadêmica, ela é uma questão espiritual e não meramente intelectual. De acordo com a própria Bíblia, um pré-requisito essencial para compreendê-la não é necessariamente a erudição, mas a verdadeira regeneração. O intérprete bíblico, para ele compreender corretamente, salvificamente a Bíblia, ele deve ter nascido de novo, certo? E é por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia, deixa eu ver se tem o texto aqui, ele dizia lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 15, a respeito dos judeus que liam o Antigo Testamento e não enxergavam Cristo lá, ele dizia assim, mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, quando os judeus leem Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Então, o Antigo Testamento fala tanto de Cristo, não é? Mas os judeus, na época de Jesus, eles não enxergavam Cristo ali, tá? E de tal maneira que o apóstolo Paulo diz que a razão disso era porque eles precisavam se converter, eles precisavam nascer de novo, para que o Espírito Santo agisse em suas vidas e eles pudessem então ter esse véu, essa cegueira, né, retirada da vida deles. Tá? Então perceba que não é apenas uma questão de ordem acadêmica, mas uma questão profundamente espiritual. Nós vamos continuar aqui dizendo que, portanto, o Espírito Santo ele é fundamental nesse processo de interpretação da Bíblia. Essa era uma posição não apenas que os puritanos tinham, mas também os reformadores, João Calvino, né, Lutero, todos eles advogavam que somente através da iluminação do Espírito Santo é que alguém poderia compreender e entender a Bíblia de forma salvadora. A nossa confissão de fé de Westminster, por exemplo, a nossa confissão de fé de Westminster, lá no capítulo 1, seção 6, diz assim: não obstante, reconhecemos ser indispensável a iluminação interior do Espírito Santo de Deus para o salvífico discernimento de tais coisas como se encontram reveladas na palavra. Então, percebeu? Então, é necessário a atuação do Espírito Santo para que a palavra de Deus seja compreendida. Então, a primeira razão para que nós tenhamos alguma dificuldade em interpretar corretamente o texto da Bíblia é pelo fato de sermos pecadores. A outra dificuldade no processo de interpretar corretamente a Bíblia está no fato de que a Bíblia ela não é apenas palavra de Deus, mas é palavra de homens também. Elas trazem algumas características humanas que, a depender do contexto, são diferentes das nossas características hoje em dia e do contexto que nós vivemos, não é? Isso sem dúvida alguma, é um fator de dificuldade. A Bíblia,
ela foi escrita por pessoas diferentes, por várias pessoas, certo? Todas elas inspiradas pelo Espírito Santo, mas por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em línguas diferentes, em lugares diferentes, certo? E todos esses fatores acabam, de alguma maneira, dificultando a nossa leitura da Bíblia. Se não fossem esses fatores distanciadores, a nossa interpretação da Bíblia seria muito mais fácil, seria quase instantânea, né? Então, o que é que nós devemos fazer para compreender melhor a Bíblia? Para a gente compreender melhor a Bíblia, nós devemos estar cientes dessas distâncias, não é? Desses fatores humanos que nos distanciam do texto bíblico, certo? E tentar criar pontes para que nós possamos, assim, nos aproximar mais do texto da Bíblia, né? Vamos tentar aqui mostrar aqui alguns distanciadores. O reverendo Augusto Nicodemos, em um dos livros dele, ele disse que haviam pelo menos 5 distanciamentos entre nós e a Bíblia, que envolvem esses fatores humanos, tá? E seria interessante a gente se conscientizar deles e estudar a respeito deles para a gente se aproximar mais da Bíblia e compreender melhor a Bíblia. O primeiro distanciamento que o reverendo Augusto citou foi o distanciamento temporal. Meus irmãos, a Bíblia ela foi escrita numa época bem distante da nossa, né? E a Bíblia não foi escrita de uma vez apenas, mas foi ao longo de séculos. Só para você ter uma ideia, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, aí por volta de meados do 15º século antes de Cristo, só para você ter uma ideia, né? Enquanto que o último livro da Bíblia a ser escrito, o livro do Apocalipse, existe uma discussão de quando o livro do Apocalipse foi escrito, mas tem gente, inclusive, que diz que o livro do Apocalipse foi escrito aí por volta do ano 70 ou por volta do ano 90 depois de Cristo. Ou seja, aí cerca de 1.500 anos de um para outro, não é? Então, o último livro da Bíblia foi escrito há quase 2 milênios atrás. A distância temporal, num mundo de frequentes mudanças como é esse que a gente vive, faz com que a nossa maneira de encarar o mundo seja muito diferente, né? A nossa tarefa, portanto, como intérpretes, é procurar meios que nós possamos atravessar esse abismo temporal e nos aproximar mais dos costumes daquela época, da cultura daquela época. Sem dúvida alguma, isso nos enriquecerá no que toca à leitura das Escrituras. O segundo distanciamento é o distanciamento contextual. Quando eu falo de distanciamento contextual, eu estou dizendo que alguns textos da Bíblia, eles foram... Cada livro da Bíblia, na verdade, todos os livros da Bíblia, foram escritos para atender determinadas situações e necessidades específicas da comunidade de crentes daquela própria época, tá? A Bíblia nos fala a respeito disso, né? Por exemplo, se você vai ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, lá em Lucas 1, versículo 1 a 4, o texto vai dizer que o Evangelho de Lucas foi escrito para uma pessoa apenas, para Teófilo. Logo, que por extensão para nós também. O Espírito Santo já intencionava isso. Mas, primariamente, o autor Lucas, ele escreveu para um homem chamado Teófilo, que provavelmente era um recém-convertido e que precisava ser, portanto, inteirado a respeito de determinadas verdades que ele havia escutado oralmente, mas que precisava ver no preto no branco, né, escrito, e saber com maior detalhes aquilo que havia sido falado a ele oralmente, tá? Então, a gente deveria entender isso. Por exemplo, ele era gentio, assim como nós, né? E ele havia sido convertido. Então, por isso que o Evangelho de Lucas vai ter algumas características que vão falar mais necessariamente as necessidades
de Teófilo naquele momento, né? Veja aí, finalzinho aí, texto grifado. Me pareceu bem, Lucas dizendo, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. A gente tem que ler, portanto, o Evangelho de Lucas, sempre pensando na maneira como Teófilo, esse recém-convertido, ele estava lendo esse texto, né? O livro de Atos, consequentemente, é uma continuação do livro de Lucas, e a gente deve também ler o livro de Atos entendendo dessa maneira, né? Como é que o evangelho que havia chegado até Teófilo e salvado a vida dele, como é que ele havia sido lançado por Cristo e depois pelos apóstolos, chegando até os confins da terra, né? A carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta, por exemplo, ele fala também dessa questão contextual, falando inclusive a respeito do fato de que Timóteo ele tinha problemas estomacais, né? E aí ele dá algum conselho aqui para Timóteo, para ele usar um pouco de vinho para ajudar a Timóteo naquela enfermidade que ele estava tendo. Enfim, o que você tem que procurar de alguma maneira, entender esse distanciamento contextual e tentar compreender como é que aquele livro ele atendia às necessidades dos crentes daquela época. O terceiro distanciamento, eu chamo aqui de distanciamento cultural. Meus irmãos, existe uma diferença significativa entre o modo de agir e pensar dos ocidentais para os orientais. Pois bem, a Bíblia se passa, a boa parte, a grande maior parte da Bíblia, ela se dá no Oriente, não é? E quem conhece os orientais sabem que eles pensam, a maneira deles pensar é um pouco diferente da nossa, que somos ocidentais, principalmente os brasileiros, não é? Imagina, meus irmãos, se a gente levar em consideração que não apenas aquele mundo, era o mundo oriental, mas também o mundo oriental antigo, né? Diferença de mais de quase 2.000 anos para com o último texto da Bíblia escrito, não é? Tá? Então, nós não conhecemos muitos dos costumes das escrituras, certo? E não existem mais muitos dos costumes da época bíblica, das características, das tradições, das crenças das comunidades que os autores bíblicos faziam parte, certo? Então, o que é que nós temos que fazer para a gente compreender melhor o texto da Bíblia? A gente deve procurar conhecer mais a cultura, os costumes dos povos bíblicos, a fim de a gente se aproximar com maior familiaridade das suas ações, tá? Esse é um outro distanciamento temporal, contextual, cultural, tá? O quarto distanciamento é o distanciamento linguístico. A Bíblia, irmãos, ela não foi escrita em português, tá? O que nós temos hoje são traduções da Bíblia. Mas a Bíblia, ela foi escrita em aramaico, em hebraico e em grego, tá? Nesses três idiomas. O Antigo Testamento quase que predominantemente em hebraico, algumas poucas porções em aramaico, e o Novo Testamento na língua grega, não é? E essas línguas, elas têm características singulares. Nenhuma língua, quem fala mais de uma língua sabe que nenhuma língua corresponde a outra língua perfeitamente, certo? Só para você ter uma ideia, a língua hebraica, que é uma língua que eu estudo com maior profundidade, é uma língua que é muito diferente do português, o hebraico bíblico, né? Por exemplo, o hebraico e o aramaico do período bíblico, eles eram idiomas que nós chamamos de idiomas consonantais. Ou seja,
eles eram escritos apenas como consoantes. Eu vou dar até um exemplo aqui para vocês a respeito disso. Ó, tenta ler de repente esse texto aí que eu estou dando para você, que só tem consoante, certo? Esse texto aí é um versículo bíblico, certo? Esse texto aí é um texto bíblico que, digamos assim, eu estou tentando refletir algumas características que ocorrem na língua hebraica. Por exemplo, a língua hebraica antiga só tinha consoante, não tinha vogal. As vogais, no caso, eram subentendidas. Não havia espaço entre essas consoantes e não havia pontuação também entre elas, certo? Então, o texto era sempre assim, consonantal e sempre escrito direto, certo? As palavras elas eram juntas uma à outra, né? Então você já deve imaginar que isso poderia causar muita dificuldade, às vezes até questão de interpretação seria difícil, porque às vezes as consoantes por meio dessa junção, às vezes elas trariam alguma dificuldade na compreensão e interpretação daquele versículo. E aí, você conseguiu? Que versículo é esse? Esse versículo, meus irmãos, é o Salmo 23, versículo 1. Olha aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Viu? Veja esse outro exemplo aqui. Vamos ver se você consegue agora discernir que versículo bíblico é esse. Usando essas características que eu disse que era a característica antiga do hebraico e do aramaico. Consonantal, sem espaço, certo? Entre as palavras e também sem pontuação. Isso o hebraico e o aramaico do período bíblico. Que versículo é esse? Pause aí o vídeo e aí tente descobrir, ou tente pelo menos lembrar que versículo é esse. E aí, conseguiu? Esse versículo é o versículo de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Tá? Vamos ver aqui, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia, não tem fim. Viu? Então, pelo fato de nenhuma língua corresponder à outra completamente, nós temos dificuldades, às vezes, de traduzir a Bíblia. Não é à toa que tem muitas versões bíblicas disponíveis aí para venda em português. Você tem, por exemplo, revista atualizada, revista corrigida, você vai encontrar Bíblia do Peregrino, você vai encontrar Almeida Corrigida Fiel, você vai encontrar vários textos da Bíblia sendo traduzidos de maneira diferente. É o mesmo texto, certo? Só que com possibilidades diferentes de tradução, tá? Que procuram, de alguma medida, se aproximar mais do texto hebraico, mas que é um trabalho difícil, né? Envolve também uma grande arte. Tem essa questão do distanciamento linguístico que nós devemos levar em consideração. Não é à toa que na Igreja Presbiteriana do Brasil, os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, durante o seu período de seminário, eles são munidos de um estudo muito profundo de hebraico, de grego, né? Alguns seminários até aramaico também, tá? E para que eles possam ler o texto bíblico nos idiomas originais e assim eles mesmos poderem fazer as suas próprias traduções e, consequentemente, interpretações do texto das Escrituras. Um outro distanciamento que eu chamo a atenção dos irmãos é o distanciamento autoral, tá? Os autores dos textos bíblicos, Moisés, Paulo, Isaías, João, todos eles já morreram, meus irmãos. E a gente não tem como mandar um e-mail para cada um deles, ou então ligar para eles, ou passar uma mensagem de WhatsApp
perguntando o que é que eles queriam dizer em determinadas passagens que a gente julga difícil. Por exemplo, a gente não tem como mandar uma pergunta para o apóstolo Paulo dizendo: Paulo, o que é aquele espinho na carne que você falou lá na segunda epístola aos Coríntios? Que espinho na carne era aquele? Certo? No entanto, irmãos, é bom deixar bem claro aqui que, embora os autores bíblicos eles tenham morrido, a intenção deles sobrevive, certo? E o intérprete, portanto, da Bíblia, ele deve buscar meios para recuperar essa intenção desse autor dentro do próprio texto que ele escreveu. O reverendo Augustus, ele citou esses 5 distanciamentos. Eu quero incluir mais 2, quero tomar a liberdade de incluir mais 2 distanciamentos que eu julgo importante. Um sexto distanciamento é o que eu chamo de distanciamento geográfico. Porque assim, irmãos, os fatos registrados na Bíblia ocorreram lá no Oriente Médio, ocorreram no Egito, ocorreram aqui lá nas nações mediterrâneas, meridionais, ali na Europa, numa área que se estende hoje do Iraque até Roma. Então é um espaço assim muito grande. Esses lugares estão a milhares de quilômetros da maioria dos leitores atuais da Bíblia. E nós, meus irmãos, que lemos a Bíblia, a gente não conhece esses locais. Mas a Bíblia faz frequentemente menção desses locais, e isso é importante para a interpretação da Bíblia. Por exemplo, tem um salmo das Escrituras que diz assim: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb eram algo que estavam relacionadas à geografia daquela época, lá, a geografia lá daquela região sul de Israel, uma região desértica chamada Negueb, né? E aconteciam umas torrentes lá em uma determinada época do ano que acabavam de alguma maneira restaurando ou mudando aquela paisagem desértica lá em Israel. Se a gente não compreende isso, então a gente não vai entender muito bem o texto. Como é que Deus vai restaurar a nossa sorte se a gente não sabe o que é as torrentes do Negev? Então esse distanciamento geográfico ele é um fator dificultador para a gente compreender e ler a Bíblia, né? Alguns atlas, inclusive, podem nos ajudar nesse sentido, de compreendermos e diminuir essa distância geográfica entre nós e o texto bíblico. Um sétimo distanciamento é um distanciamento que eu digo que é o distanciamento literário. É porque é o seguinte, meus irmãos, os estilos, as formas de escrever dos autores bíblicos são muito diferentes daquelas que nós escrevemos nos dias de hoje, no mundo contemporâneo, certo? Um número considerável, por exemplo, de porções bíblicas foi escrita, por exemplo, em parábolas, né? Algo que hoje em dia a gente usa pouco, né? Por exemplo, você vai ler lá no livro de Provérbios alguns enigmas, lá no finalzinho do livro de Provérbios, né? Isso é isso é uma técnica literária que não está em uso nos nossos dias, né? Ao passar do tempo, no período bíblico, era muito utilizado, mas com o passar do tempo elas caíram no desuso, né? E acabaram se tornando hoje raríssimas nos nossos dias. O gênero literário do apocalíptico, por exemplo, era muito comum entre os anos 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo, né? Mas hoje é praticamente inexistente. Então, o fato de a Bíblia também ter cerca aí de 40 autores diferentes, com características próprias, acabam de alguma maneira dificultando a nossa leitura das Escrituras, né? Então, irmãos, diante desses distanciamentos, diante desses distanciamentos, nós precisamos reafirmar que, a despeito de todos esses distanciamentos, a Bíblia ela é intrinsecamente clara e inteligível, mas nem todo o seu conteúdo é igualmente claro. É bom a gente deixar muito claro isso, certo? Algumas passagens a gente vai ler
E são passagens que a gente vai ter maior dificuldade de ler e compreender, certo? Mas isso não significa dizer de que a Bíblia não seja intrinsecamente clara e inteligível. A Bíblia ela é clara e inteligível. Cada passagem tem um significado único e não múltiplo, certo? E que significado é esse? Novamente eu digo, é o significado mais óbvio, é o significado literal do texto. Mas nem tudo é igualmente claro, certo? Se você vai ler, por exemplo, a epístola que o apóstolo Paulo escreveu, aliás, que o apóstolo Pedro escreveu, a segunda epístola de Pedro, ele escreveu e ele fez menção à dificuldade na leitura de algumas cartas de Paulo. Veja só, ele disse assim lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada a falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. E tem mesmo, meus irmãos. A gente vai ler as epístolas de Paulo, tem algumas coisas difíceis de serem compreendidas. Então, existem alguns textos das Escrituras que são mais complicados de serem compreendidos, não porque a Bíblia seja difícil, mas porque a gente é pecador mesmo, que a gente tem limitação, nós somos humanos mesmo, certo? E nessas passagens mais difíceis, será necessário um esforço assim duplo para a gente compreender essas porções, tá? E é por essa razão, meus irmãos, e é por causa desses textos mais difíceis que a gente tem que se esforçar por ter uma interpretação, assim, um estudo interpretativo mais profundo. Veja só, a nossa Confissão de Fé de Westminster falando acerca desse fato de ter alguns textos bíblicos mais difíceis de serem interpretados. Ele diz assim, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, seção 7. Todas as coisas por si mesmas não são igualmente claras nas Escrituras, nem igualmente evidentes a todos. Não obstante, aquelas coisas que precisam ser reconhecidas, cridas e observadas para a salvação são tão claramente expostas e visíveis em um e outro lugar da Escritura que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar um suficiente entendimento delas. Então, o que é que a nossa confissão aqui está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que existem textos mais difíceis e textos mais fáceis de serem compreendidos. Deus, por sua graça e por sua misericórdia, dentro da sua providência, ele permitiu que aqueles assuntos que foram essenciais para a nossa salvação, para o nosso compreendimento salvífico, fossem aquelas passagens mais fáceis, que com o auxílio do Espírito Santo em nós, certo? Nós pudéssemos, assim, no devido uso dos meios ordinários, ou seja, lendo a Bíblia de forma literal, dentro do seu contexto histórico, a gente pudesse compreender. Então, existem alguns assuntos que são claríssimos da Bíblia. A salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, essa é uma doutrina claríssima, né? A doutrina, por exemplo, a doutrina da deidade de Cristo Jesus e tantas outras doutrinas que são claras nas Escrituras, tá? Então, essas passagens mais fáceis, tudo bem, a gente não precisa de estudo interpretativo. Mas naquelas passagens mais difíceis, essa é a razão. Porque que nós precisamos de um estudo interpretativo. Porque a Bíblia é intrinsecamente clara e inteligível, mas nem todo o seu conteúdo é igualmente claro. É por isso que o estudo de interpretação da Bíblia é tão necessário e importante. É por isso que eu estou iniciando essa série de estudos e palestras sobre interpretação das Escrituras, né? Porque se você estudar a Bíblia sem diretrizes, sem normas corretas, isso pode gerar uma confusão, certo? Em sua cabeça, tá? Além de poder lhe levar, de repente, a você cair em graves heresias. A Bíblia fala claramente de homens que adulteraram a palavra de Deus, né?
E lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 16, diz que isso é para a própria destruição deles. Então a gente tem que ter cuidado, porque interpretar a Bíblia é um negócio muito sério. A disciplina que, no campo da teologia, a disciplina que trata dos princípios e dos métodos de interpretação chama-se hermenêutica. Essa disciplina, ela é uma disciplina que lida com textos de caráter geral, né? E também com os textos bíblicos, né? Tem, por exemplo, talvez algum advogado aqui esteja vendo e ouvindo essa minha palestra, esse meu estudo, e aí sabe que lá na faculdade de Direito existe uma disciplina chamada hermenêutica jurídica, né? Para que hermenêutica jurídica? Para saber interpretar bem as leis, não é? Então, essa disciplina na Bíblia, aplicada à Bíblia, ela visa, portanto, compreender melhor o texto das Escrituras, certo? Através de princípios que são legados pelo próprio Deus para nós e que são inatos a nós à medida em que nós nascemos e crescemos. A gente precisa só aperfeiçoá-los, né? Tá bom? Então, essa disciplina hermenêutica, ela visa, dentre outras coisas, interpretar corretamente textos, geralmente textos do passado, certo? Tentando remover essas barreiras que impeçam um entendimento correto do texto, certo? Para nós que somos cristãos reformados, comprometidos com a palavra de Deus, essa disciplina ela tem importância fundamental. Se não houve um bom e um sólido conceito de interpretação dos textos da Bíblia, consequentemente vai haver um entendimento equivocado da Bíblia, certo? E isso vai gerar uma teologia desvirtuada da Bíblia e, consequentemente, o ensino vai ser um ensino fadado ao engano, certo? E aí a nossa vida espiritual vai ser drasticamente comprometida. Não existe, meus irmãos, nada mais danoso para o crente do que crer em alguma coisa que Deus não disse, que Deus não revelou. Ou quem sabe até que Deus disse o inverso. Certo? Então, nós temos que buscar compreender melhor a Bíblia. E essa disciplina vai nos ajudar muito. A disciplina de hermenêutica, que eu vou trazer aqui alguns estudos de hermenêutica bíblica para todos nós. Eu tenho, antes de concluir, algumas recomendações de leituras, alguns textos publicados sobre interpretação bíblica que podem te ajudar. Essas palestras que eu estou dando são palestras bem simples, voltadas para os membros da minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Parque Jurema. Mas se você gostar dessas palestras e quiser se aprofundar mais, existem várias publicações que poderão lhe ajudar muito. Eu vou começar de uns livros mais simples até chegar em uns livros mais sofisticados e complexos, tá? O primeiro livro que eu gostaria de recomendar para você é um livro muito simples, mas muito gostoso também de ler. Edificou muito a minha vida e até hoje me traz muitas lições preciosas. É o livro do Lendo a Bíblia com o Coração e a Mente, do Tremper Longman III, da editora Cultura Cristã. Esse é um livro muito bom, ele fala como interpretar a Bíblia de acordo com o gênero literário da Bíblia. Ele ensina como é que você interpreta a narrativa, parábola, epístola, a literatura apocalíptica. É um livro muito bom. Existe um outro livro que também é muito bom, que conta a história da interpretação das Escrituras na igreja primitiva e tenta tirar lições da igreja primitiva e aplicar para nós nos dias de hoje. É o livro do David Dockery, Hermenêutica Contemporânea à Luz da Igreja Primitiva, editora Vida Acadêmica. Tem esse outro livro aí que vai também na mesma... é do mesmo tipo do anterior, contando a história da interpretação bíblica. É o livro A Bíblia e seus Intérpretes, do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, publicado pela Cultura Cristã. Só que, diferentemente do outro livro, que fica apenas no período dos pais da igreja primitiva,
esse livro aqui, ele vai cobrir toda a história de interpretação da Bíblia, né? Começa até lá do período do Antigo Testamento até aos dias atuais. É um livro muito interessante. Esse livro ele parte da filosofia de que você ensina como interpretar a Bíblia não apenas necessariamente através de diretrizes, de normas, mas também através de exemplos práticos, e vai ter vários exemplos históricos aí. Eu não sei se passou os outros slides, mas olha, esse é o primeiro livro que eu mostrei, o Lendo a Bíblia com o Coração e a Mente. O segundo livro é esse, Hermenêutica Contemporânea à Luz da Igreja Primitiva. Aí nós falamos agora sobre a Bíblia e seus intérpretes do Reverendo Augusto. Esse próximo livro é o livro Entende o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart, da Vida Nova. Esse livro é um clássico, que formou vários pastores nos seminários, e é um livro muito gostoso de se ler. Também ele tem um foco nos gêneros literários e como interpretar a Bíblia de acordo com cada gênero literário. Muito bom o livro, vale muito a pena a leitura dele. Muito fácil a leitura também. Esse livro também ele foca em gênero literário, ele é um pouquinho mais complexo do que o Entende o que Lês, é o livro Introdução à Hermenêutica Bíblica do Walter Kaiser e do Moisés Silva, publicado pela Cultura Cristã. Esse livro aqui foi publicado pelo saudoso Reverendo Paulo Anglada, escrito pelo Reverendo Paulo Anglada e publicado pela Knox Publicação, Introdução à Hermenêutica Reformada. Já é um livro um pouco mais denso, tem uma parte lá do Novo Testamento que ele trata de questões do Novo Testamento grego, que é um pouco mais denso, métodos linguísticos também. Ele dá alguns princípios de interpretação, mas ele fala também sobre correntes históricas de interpretação da Bíblia aí. É um livro muito completo. É um baita um manual. Muito bom. Tem esse outro livro que é um livro que no mundo inteiro é utilizado em vários seminários. Em boa parte dos seminários importantes do mundo tratam desse livro na disciplina de hermenêutica, Convite à Interpretação Bíblica, do Kotzenberger e do Patterson, leitura Vida Nova. Muito bom esse livro. Tem esse outro livro que trata sobre interpretação em gêneros literários também e outros aspectos, a Espiral Hermenêutica do Brian Osborne, da Vida Nova. Esse livro, há um significado nesse texto do Kevin Van Hooser, da Editora Vida, ele fala sobre que toda interpretação das Escrituras tem por trás alguma filosofia. E ele vai tentar nos ensinar um pouco disso, né, sobre filosofias e teorias de interpretação da Bíblia. Tem um texto muito denso, mas é um texto que depois que você lê ele, você compreende muita coisa, inclusive dos nossos dias, como é que as pessoas elas interpretam e agem nos dias de hoje. Muito interessante, tá? Gente, é isso. E essa é a nossa primeira etapa dessa série de estudos sobre interpretação bíblica, numa perspectiva reformada. Quero pedir para você continuar comigo nas próximas aulas. A aula de hoje foi uma introdução, mas na próxima aula a gente já vai começar a dar algumas regrinhas de interpretação das Escrituras que vão elucidar muito já o seu entendimento das Escrituras, tá bom? Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos pedir a Deus que possa nos abençoar profundamente. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, que através da internet possamos, ó Deus, ser assim, ó Deus, pessoas que aproveitam essa oportunidade para aprender melhor da Tua palavra e assim sermos enriquecidos com ela. Dá graça aos Teus servos, ó Deus, nesse tempo de pandemia, para que não larguem a Tua palavra, mas que antes, ó Deus, possam, ó Deus, lê-la e também, ó Deus, ser edificados por ela. É assim que nós te oramos, ó Deus, pois cremos que a Tua palavra foi nos dada para ser para nós como um grande tesouro, grande e precioso,
para a nossa vida. Muito obrigado por ela, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Deus abençoe.